cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Bom dia, gente! Carol Andrade, aqui do podcast Vem Cá. O podcast onde a gente vai falar de qualquer assunto com qualquer pessoa. E com a iniciativa de introduzir política no nosso dia a dia, afinal, política se discute sim. Hoje, o nosso bate-papo é com o deputado estadual Alex Madureira, reeleito em 2022 para ocupar e nos representar na Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigada, Alex, por você ter vindo, aí sua agenda, que eu sei que é atribulada, e estar participando aqui do nosso podcast. Obrigado, Carol. Agradeço, a vocês da Rádio Metropolitana. Agradeço aqui o nosso podcast Vem Cá, né? É isso. E agradeço a você, por esse momento que a gente vai ter aqui de um bate-papo, falar um pouquinho de Piracicaba, um pouquinho da política regional, estadual, né? E fico muito feliz de poder estar aqui hoje. Mas sabe que eu sempre falo o seguinte, né? Dentro do podcast, a gente traz políticos, a gente traz projetos, a gente traz voluntariados, mas a gente traz, acima de tudo, pessoas. Então, nada se faz sem sermos humanos, sem sermos relacionamento. Por isso, antes de começar a falar de política efetivamente, de Piracicaba e do seu trabalho como deputado, eu queria saber quem é o Alex, da onde o Alex surgiu? Bom, o Alex me considero um jovem ainda, né? De 46 anos, que nasceu em Piracicaba. Eu falo para todo mundo que piracicabano, mais do que é difícil, piracicabano que nasceu nos plantadores de cana e que cresceu em Artemis, né? E eu sou muito feliz por isso, né? Ter vivido e crescido numa cidade tão boa como a nossa. Ter tido uma infância que não foi fácil. Meu pai metalúrgico, minha mãe funcionária pública. Nós morando longe do centro da cidade, né? Com todas as dificuldades que a gente tinha de locomoção, a gente falava ir para a cidade. Sim. Né? Mas tive uma infância muito boa, muito feliz. O Alex não é Alex, né? É Alexander, que pouca gente sabe. Mas que desde criança todo mundo só Alex, então ficou Alex mesmo. Entendi. E aí, você, natural então, de uma zona rural em Piracicaba, como foi a sua infância, juventude, por ali? Infância muito boa, né? Eu sempre estudei em escola pública. Eu brinco com todo mundo que eu fiz o pré 2 vezes, porque eu nasci no mês de setembro. Então, quando eu concluí o pré-primário com 5 para 6 anos, para ir para o primeiro ano, né, não tinha vaga na escola de Artemis. Né? Então, eles davam vantagem, eles enchiam as classes até quem nascia até julho. Né? E quem nascesse de julho para frente, às vezes depois ficava para entrar com 6 anos na primeira série e fazer 7 anos no final do ano. Não foi o meu caso. Eu entrei com 7 anos e completei 8 no meio do ano, né, em setembro. Então, a professora chegou para minha mãe e falou para ela assim, olha, dona Maria, o Alex se formou aqui no pré-primário. Então, tinha o diplominha, né, do pré-primário. Você tem uma escolha, ou ele fica em casa e entra no primeiro ano, no ano que vem, né? Ou vai para uma escola particular, que minha mãe não tinha condições, e nem tinha como levar, né, para a escola particular, ou ele faz o pré novamente, que nós temos vaga para o pré-primário novamente. E minha mãe foi rápida, né? Ela disse, não vai ficar em casa não. Ficar em casa, mas é assim, não. Vai fazer o pré-primário de novo. Então, eu fui com outra turma, né? Então, eu acabei crescendo com 2 turmas em Artemis, né? Sim. Com a turma que era da minha classe e com a turma que era de uma classe na frente da minha. Né? E eu sempre andei com pessoas mais velhas do que eu. Isso foi uma característica minha. Sim. Eu sempre fui grandão, assim, alto. Então, eu andava com o pessoal que era mais velho do que eu. E Artemis foi assim, muito importante na minha formação, vivendo próximo da família dos meus amigos, então tendo pessoas muito boas próximo da gente. Essa dificuldade da locomoção, a dificuldade que a gente tinha de vir para o centro da cidade, isso acho que me ajudou muito na minha formação também,
de entender que a gente precisava sair de casa mesmo para resolver as coisas, para viver mesmo, né? Saí muito cedo de casa, fui trabalhar já com 14 para 15 anos, fui fazer o Senai e aí não voltei mais. Sim. Saía de casa às 5 da manhã, voltava meia-noite, quando voltava da escola. Então foi um período muito bacana. E voltei a morar em Artemis agora de novo. Sim, voltei para tô perto dos sabendo meus já. pais. Tenho vizinho, você tem vizinhos que são meus amigos. Que legal. Então foi uma infância muito boa, mesmo numa área de zona rural, né? Com todas as dificuldades que a gente tinha dessa distância, mas sempre foi muito importante para minha formação. Você sabe que isso que você falou me remeteu a algo que essa distância, esse desafio, né? A gente não pode falar que que foi duro, não. É um desafio naquele momento, ele forma... Então, assim, os desafios formam jovens. Eu vejo ao contrário, que sabe, falta Carol? hoje um pouquinho, né? Os pais, e eu falo sempre isso, na ânsia de acertar, obviamente, mas eles munem os filhos de tanta coisa que eles não são desafiados. Exatamente. E aí a gente está numa realidade de Você país imagina, e de mundo. Você imagina um adolescente de 15 anos, eu tinha que acordar às 5 da manhã, às 5h30 eu tinha que estar pronto, porque eu pegava o ônibus 15 para 6. Eu descia no abrigo de ônibus, viu, Danilo? Sim, era abrigo. Não era o terminal de ônibus, era... não. Era o abrigo de ônibus aqui no centro, né? Sim. Subia a pé até o Senai, né? Ali na Rua Dom Pedro. E ficava no Senai, almoçava lá, levava marmita. Então minha mãe já tinha preparado a marmita. Cedinho eu levava, colocava no marmiteiro. Não tinha frescura de não como comida requentada. Comia a marmita, ficava no Senai até a tarde, a gente saía 15 para 5. Aliás, 4h30, eu descia correndo para pegar o ônibus 15 para 5 para voltar para Artemis. E aí eu deixava minha roupa arrumada, minha mãe deixava a comida pronta, eu tomava banho, trocava de roupa, comia, descia para pegar o ônibus de novo, para voltar para a cidade, para ir para a escola à noite. Eu estudava no SUD. Sim. Então eu subia de novo até o SUD Menuce. No colegial eu fiz todo no SUD, primeiro, segundo, terceiro colegial. E para voltar para Artemis no ônibus das 15 para as 11 da noite. Chegava em casa às 11h30 da noite. Para no outro dia acordar às 5 de novo. Uma criança, que eles chamam hoje, um adolescente de 15 anos. Né? Então isso foi muito importante para mim. Porque me mostrou aquilo que eu via meu pai fazer, saindo cedo de casa para trabalhar. Eu tive a oportunidade de fazer isso também, muito novo. E entender a importância da gente sair de casa mesmo para trabalhar, se formar e correr atrás daquilo que é importante para cada um. Falando na sua formação, aí você se formou, pelo que eu li, em analistas de sistemas. Como é que um analista de sistemas se interessa pela política? Eu fui estudar análise de sistemas em 97, na Unimep. E o computador estava muito em evidência, né? Pra você ter uma ideia, Carol, naquela época, você não é dessa época, claro. Sim. A gente usava o Windows 95. Né? Tubão branco, ganhei de Natal. Eu comecei a computação no Windows 3.11. Né? E na faculdade a gente já usava o Windows 95, né? Então foi muito importante também para meu conhecimento. As questões, principalmente na análise de sistemas, é a questão da lógica. A lógica é o pensamento que você tem que organizar para realizar determinada tarefa. Né? Na programação de computador, você tem que usar essa lógica. Né? E eu acho que o que me levou assim, para a política com relação a política está sempre ligada a humanas, né? Sim. E não a exatas. Né? Todo mundo diz isso. Mas acho que foi a minha mãe e meu pai. Né? Minha mãe sempre trabalhou na prefeitura de Piracicaba a vida toda até aposentar. Lógico, ela teve um período de trabalho na fábrica Boys. Quem não, né? Meu pai também. Meus avós também, meu bisavô também. E minha mãe trabalhou uma época na fábrica Boys, mas depois que casou, né, meu pai, eles foram para Artemis e ela prestou concurso, foi trabalhar no posto de saúde de Artemis. Ela começou como voluntária, depois fez concurso e ficou trabalhando no posto. Ela trabalhou 25 anos lá. Então eu via minha mãe atendendo no posto de saúde até 4, 5 da tarde e ela ia para casa.
E em casa, ela atendia das 6 até as 10 da noite, 11 da Continuava o noite. atendimento. Porque caía alguém na rua, machucava o joelho. Maria, meu filho machucou o joelho. Então minha mãe ia lá, limpava, fazia curativo, cuidava. Maria, meu marido precisa tomar uma injeção. Ah, ele tem receita? Tem. Tem a seringa? Tem. Tem o medicamento? Tem. Então traz ele aqui, eu aplico para você. Maria, meu marido não está passando bem, você pode verificar a pressão dele? Ela ia lá, verificava a pressão. Então, aquilo que ela fazia no posto durante o dia, ela fazia em casa à noite. Então, eu pude acompanhar minha mãe por muitos anos, até quando ela ia atender alguém em casa, ela me levava junto, atendendo a população, atendendo as pessoas. Então, isso acho que me trouxe essa humanidade, e minha mãe sempre bateu muito nisso, da gente fazer algo para o próximo, da gente atender o próximo, né? Então, acho que isso me ajudou muito na minha formação desse serviço. E meu pai, eu falo que meu pai me ensinou a trabalhar. Meu pai me ensinou a acordar cedo, a ter responsabilidade, a ter horário, a cumprir as tarefas. Então, era eu que limpava a caixa d'água em casa, era eu que instalava um ventilador, uma luminária. Então, ele me ensinou a fazer isso e ele determinava para a gente fazer isso. Eu era o único homem em casa junto com ele, então era eu que fazia as tarefas de casa. Irmãs? Tenho 2 irmãs mais velhas. Uhum. Né? Eu sou o caçula. Não era mimado, mas não. não fui mimado, não. Minha mãe brinca às vezes, né? Mas mimada foi minha irmã do meio. Ah, entendi. Ela sabe disso. Ai. E Vai a dar gente confusão isso daqui, hein? E a gente até brincava com ela, Carol. Porque minha irmã do meio, a Rita, ela é mais branquinha que a gente puxou minha mãe, mais moreno. E o olho mais claro, igual do meu pai, e cabelo mais claro. Então, quando a gente brigava, a gente falava para ela que ela tinha sido adotada. Ai, você acredita que na minha casa a gente recebia, na minha 10 anos, meus pais, a gente recebia trote, que eu era adotada também, que eu sou mais moreninha. Falavam que eu era adotada também. Ai, meu Deus. E aí ela chorava. Mãe, verdade que eu sou adotada? Não, sua boba, não é. Seus irmãos estão pegando o seu pé. Ela já pegava a gente e falava, para de falar isso para sua irmã. Né? Mas foi, como eu disse, foi uma infância muito boa. Eu tenho uma família muito boa. Tenho que agradecer muito. Minha mãe até se preocupa muito até hoje com relação ao estar na política. Ela vê que eu trabalho muito, que eu me dou muito. Eu falo, mãe, é culpa sua. Porque eu via você fazendo isso, agora eu estou fazendo a mesma coisa. Né? Sim. Mas a família é muito importante, né? Sim. Nesse acompanhamento do trabalho público. Se você não tem uma base familiar por trás, eu tenho que agradecer muito a família que eu tenho. Meus pais, minhas irmãs, minha esposa, que entendem o trabalho e me acompanham. Antes de você chegar à campanha, lá, a sua primeira campanha como deputado, o que você fez na política? Eu sempre fui de bastidores, né, Carol? Eu trabalhei sempre organizando campanha política para os outros. Então, eu me lembro que a primeira campanha que eu participei, efetivamente, organizando grupos e pegando camiseta aqui, fazendo ali, foi uma campanha em 2004 aqui em Piracicaba, campanha de prefeito em 2004. E a partir dali eu peguei gosto pelo negócio. E em 2006 nós já fizemos uma campanha, eu ajudei a coordenar também aqui em Piracicaba, de um deputado estadual e de um deputado federal. Né? Era o Mendes Tami, que era o deputado federal, e o José Domingos Bittencourt era o deputado estadual. Os dois foram eleitos. Depois, 2008, outra campanha, e aí eu me envolvi muito na campanha de um vereador em Piracicaba, que acabou fazendo 3.400 votos, uma votação muito expressiva à época. Depois, em 2004, 2008, 2010, eu acabei indo para São Paulo, aí eu me mudei para São Paulo para fazer uma campanha de deputado estadual lá, que foi a campanha do Dilmo dos Santos, que foi deputado estadual, fez 90 mil votos no total, e eu fui um dos coordenadores principais da campanha dele. Né? Nós fizemos várias dobradas com deputados federais no estado e fizemos a campanha dele completa, desde material, tudo, a organização da campanha. Em 2012 eu já fiquei em São Paulo, eu já não voltei mais, eu fiquei em São Paulo,
para fazer campanha dos vereadores em São Paulo, né? Fizemos campanha de 3 vereadores em São Paulo. Depois, em 2014, deputado estadual de novo, foi o deputado Cezinha de Madureira, da igreja também, foi eleito com 105 mil votos. Então, dos 90 mil votos do Dilma, a gente cresceu para 105 mil votos. Depois passamos 2016, outra campanha eleitoral para vereadores em São Paulo, eu ainda morando em São Paulo. E aí, em 2018, me chamaram e disseram, olha, agora você vai ser o candidato. Querido. E aí, a princípio, seria para eu ser candidato a federal, né? Estava tudo certo para eu ser candidato a federal. E o Cezinha, que tinha sido eleito estadual em 2014, viria candidato a estadual para reeleição. Mas no meio do caminho houve uma mudança, né? E esse grupo político da igreja decidiu que eu viesse candidato a estadual e o Cezinha viesse candidato a federal, né? E os dois foram eleitos, ele com 119 e eu com 118 mil votos. Então nós crescemos de 90 para 105 para 118. Sim. Nessa estrutura da igreja, né? Que eu acabei me desligando em 2019. Né? Eu me desliguei dessa estrutura, até porque a igreja tinha a ideia de lançar um novo candidato em 2022. E eu fui para a carreira solo, eu fui ter que correr atrás e decidi fazer, cara, um trabalho político, né? Então eu escolhi algumas regiões do estado, voltei para Piracicaba para ter uma base política aqui, né? Eu precisava de uma base política. E aí chegamos em 2022, né? Para uma eleição. Acho que eu vou até responder algumas perguntas suas já no meio. Sim. Eu tive 10 mil votos na capital, né? Que eu mantive uma votação na capital, com trabalho lá. Tive votos em quase 500 cidades, 400 e tantas cidades do estado. Mas trabalhei mais ou menos 70, 80 cidades. Então eu tive cidades que eu tive mais de 1.000 votos, foram acho que umas 10 cidades com mais de 1.000 votos. Bastante. Né? E Piracicaba, que foi o principal objetivo nosso da eleição, onde eu consegui fazer 26.667 votos. Eu fui o deputado mais votado em Piracicaba, entre os estaduais e federais. E eu não imaginava ter essa votação, sou muito sincero com você. Eu, na minha planilha, que essa é a coisa do análise né? sistema, do análise de sistemas que fica, né? Eu gosto muito de planilha, eu gosto muito de números. Então, eu gosto de saber onde eu estou pisando, o que eu estou fazendo. Eu sou um cara muito pé no chão. Então, eu tinha planilhado para Piracicaba de 10 a 15 mil votos. Essa era a minha perspectiva para a cidade. Então, quando abriu as urnas e nós começamos a ver pelos boletins de urna que nós pegamos nas escolas, que nós estávamos em primeiro na maioria das escolas, isso deu um alerta antes de começar a ver a apuração. E aí, quando veio a apuração, foi a constatação daquilo que a gente estava vendo. A gente acabou sendo mais votado na cidade, juntando com os votos dos municípios, chegamos a 74.340 votos, o que nos deu a reeleição para deputado estadual. E eu fiquei muito feliz, porque foi uma reeleição de um trabalho nosso, sem a dependência de nenhuma instituição, de nenhum grupo, né? Então, uma eleição sozinho, chegando, né? Lógico. A gente fala sozinho em termos, porque teve um grupo que trabalhou direta e indiretamente, né? São 74 mil votos, não é pouco isso para o estado de São Paulo, que é do tamanho que é. Então, foi uma felicidade muito grande, mas para mim foi uma coisa assim muito rápida. No dia seguinte, por exemplo, minha esposa falou: onde você vai? Eu falei: eu estou indo trabalhar. Vou continuar. Né? Na segunda-feira eu vesti uma roupa, entrei no carro e saí de casa. Eu falei: vou trabalhar. Vim para o escritório, não tinha ninguém no escritório. Eu abri o escritório, eu comecei a ligar para o pessoal: cadê vocês? Mas, deputado, hoje é dia da gente comemorar, da gente descansar. Falei: dia gente, da ressaca. vamos trabalhar porque as pessoas não esperam, né? E aí a gente tinha que terminar um mandato e começar um novo mandato. São Paulo a gente tem essa folga, né? Entre a eleição e o início do mandato. Se iniciou em 15 de março. Isso. Então, nós estamos completando aí 2 meses de mandato, mais ou menos, para 3 meses de mandato, agora desse mandato novo. E é basicamente isso. E aí eu queria entrar um pouquinho em questão de, não tanto ideologia.
você tem uma linha, né, direta de direita declarada. Mas eu queria saber a sua análise sobre os extremos que hoje existem, tanto na esquerda quanto na direita, e que, ao meu ponto de vista, é o que mais tem de prejudicial na política, exceto a corrupção. Então, o que você vê em relação a isso? Olha, Carol, quando eu cheguei na Assembleia em 2019, nós ganhamos a eleição em 2018, mas o mandato começou em 2019. Eu tomei um susto quando eu comecei a ver as primeiras manifestações dos deputados no plenário, né? Então eu achava que eu estando no plenário é ali que eu ia construir o mandato, queria fazer os discursos, queria falar com a população, né? Mas eu percebi muito rápido que ali estava tendo uma briga ideológica, né? Entre PSL, a época que foi eleito a maior bancada, com 15 deputados, e o PT, que tinha eleito 10 deputados, mais o PSOL, o PCdoB, que chegavam nos 15 também. Então ficaram os dois com 15, né? A esquerda extrema e a direita extrema, né? E, sinceramente, eu me decepcionei ali com muita coisa que eu ouvi e vi, né, dos dois lados. Aí eu tenho que ser muito sincero com isso. E um dia eu tomei coragem e fui fazer um discurso no plenário e eu falei sobre isso. E eu falei para os dois lados. Eu falei assim, olha, gente, não é isso que a população de São Paulo espera de nós. As pessoas esperam que a gente faça alguma coisa aqui que devolva para elas a dignidade, ou que devolva para elas um pouquinho do serviço que elas esperam de nós. Né? A pessoa está pagando imposto, ela quer que isso retorne para ela de alguma forma, em serviço, em atendimento, em solução de problemas. E não é isso que elas estão vendo aqui. Estão vendo simplesmente um xingar o outro. Um show de horrores. E indo para o pessoal, que é o pior. Exato. Porque eu vou ser muito sincero com você, Carol. O discurso e a divergência de ideias é importantíssimo. Sim. É fundamental na democracia que eu tenha uma opinião diferente da sua e que eu tente... E eu falo para todo mundo que a política é a arte do convencimento. Exato. Eu vou tentar convencer você que a minha ideia é melhor. Você vai tentar me convencer que a sua ideia é melhor. Sim. E se nós formos inteligentes, nós vamos chegar num meio termo. Vamos fazer uma concessão, um pouquinho de cada lado. E vamos ver que benefício isso vai trazer para a população. Esse é o mundo ideal. Exato. Mas não é isso que a gente via. E outra coisa que eu falo para todo mundo, que ideologia, eu não vou mudar a sua e você não vai mudar a minha. Exato. Então não adianta a gente discutir ideologia, porque você tem a sua, eu tenho a minha. Né? Então nós temos que, no mínimo, nos respeitar. Você tem a sua ideologia, eu tenho a minha. Sim. A gente se respeita, nós vamos conseguir conviver. E é o que não estava acontecendo na Assembleia. É gostoso debater. As pessoas distorcem o debate pela briga. Exatamente. Né? Uma coisa é a gente debater diferente e acabou aqui. E aí acabou, nós vimos acontecer na Assembleia Legislativa de São Paulo o que não acontecia. Na legislatura, na 18ª legislatura, que terminou em 2019 e começou a 19ª legislatura, que foi a nossa, em 4 anos tinha tido uma representação no Conselho de Ética. Uma. Eu fui membro do Conselho de Ética nos primeiros 2 anos. Para você ter uma ideia, em 6 meses nós tínhamos mais de 20 representações no Conselho de Ética. Meu Deus. E nós terminamos os 4 anos aí com mais de 100 representações no Conselho de Ética. Então, tinha alguma coisa errada. Né? Que eu acho que diminuiu um pouco agora nesse mandato. Então, respondendo a sua pergunta com relação eu sinceramente não me considero um extremista. Eu me considero uma pessoa de consenso, de diálogo. Tenho as minhas convicções, tenho a minha ideologia, mas eu aprendi a respeitar a opinião do outro, mesmo que eu não concorde com ela. Né? E, claro, tento convencer sempre as pessoas que a minha ideia é melhor do que a deles. Tento trazer as pessoas para o meu lado. Até porque, se você for ríspido com alguém, você não traz ela para o seu lado. Você afasta essa pessoa. E é isso que eu tento conversar com os meus colegas de partido hoje. Quando a gente precisou ir para um segundo turno na eleição presidencial e na eleição estadual, nesse mandato agora, essa foi o grande desafio nosso. Como nós vamos agregar mais gente para o nosso lado?
Nós não podemos ser radicais. Porque se a gente for radical, a gente não une. A gente não traz as pessoas que estão no centro aqui com... E eu tenho dúvida se o radical quer unir, na verdade. Mas é necessário. Sim. Senão você fica sozinho. É. Né? Então foi esse o grande desafio que o PL teve, que o Republicanos teve, que outros partidos tiveram, de tentar trazer mais pessoas e com isso mostrar um mínimo de radicalismo possível. Eu sei que é difícil, porque tem pessoas que são assim, são por natureza, são assim, né? E eu falo que a direita sempre se calou muito, né? A esquerda sempre foi de gritar, Sim, e sempre foi natural. É. A esquerda sempre soube fazer a oposição. E eu falo que eles fazem muito bem. Eu até às vezes elogio alguns colegas meus da esquerda, porque eles sabem fazer oposição. Sim, Eles sabem criticar, exato. eles sabem tocar nos pontos e nas feridas que têm que ser tocadas para gerar o debate, né? Independente se a gente acha que aquele assunto é o certo ou não, Exatamente. né? A gente Então, precisa aprender. Eu também falo bastante isso. eu vejo que esse mandato agora que nós estamos começando está um pouco mais maduro, sabe? Eu estou vendo meus colegas de partido, por exemplo, eles estão mais, apesar de ter ainda discussões, mas eles já não estão mais indo para o pessoal. Eles estão indo para as divergências de ideias. Isso é bom. Né? Esses dias, por exemplo, eu precisei fazer uma crítica, né, a uma prefeitura, ou no mandato passado fazer uma crítica ao governo. Eu nunca falei governador, eu nunca falei o nome do governador. Eu fazia a crítica ao governo. Até porque o governo é a instituição. Exato. Né? Se o problema é um secretário, se o problema é o próprio governador, ou se o problema é um diretor ou uma autarquia, não importa. É a instituição governo. Sim. Então você não vai para o pessoal, você vai falar da instituição. Né? Da mesma forma a prefeitura. Se tiver alguma crítica à prefeitura, eu não vou falar do prefeito. Eu não vou falar do secretário. Vou falar da prefeitura. A prefeitura está errando nisso. Sim. Né? E eu acho que esse deveria ser o caminho. Mas é difícil, né? Porque nem todo mundo vai para esse lado. Falando de algo que também é algo pessoal para mim, vamos dizer assim, e mulheres. O que falta para a gente ter mais representatividade nas casas legislativas e no executivo? E não só o que falta para ter representatividade, eu queria adicionar isso, como atrair mais mulheres, no seu ponto de vista, para a política. Olha, esse é um grande desafio mesmo, você sabe disso. Né? Hoje nós temos uma obrigatoriedade para que 30% das chapas, né, de candidatura sejam de mulheres. Tudo que trata de obrigatoriedade eu sou um pouco contra. Eu também. Tenho as minhas justificativas quanto a isso. Eu discuto muito essa questão de cotas, eu discuto muito a questão da obrigatoriedade, porque tudo que você vai para a obrigatoriedade, você diminui qualidade, você diminui a justiça da participação das pessoas. Né? Mas eu vejo que é um caminho que está tendo que ser colocado porque a gente tem essa dificuldade. Sim. Eu acho que as mulheres deveriam participar mais da política, até porque a mulher tem uma sensibilidade diferente da do homem. Ela tem uma visão diferente da do homem. A mulher é a maioria no nosso país, como é a maioria na nossa cidade, como é a maioria no estado. Né? Se você for olhar nos números absolutos, a mulher é a maioria, do modo geral, no mundo inteiro. Então deveria ter uma participação maior. O que eu vejo é que nós precisamos consertar muitas coisas, né? A competitividade da mulher com o homem no setor produtivo, questão salarial, a valorização da mulher. Então são buscas que eu acho que são caminhos que nós estamos trilhando. E nós vamos chegar nisso, Carol. Hoje nós estamos vendo que as mulheres que participam da política e querem participação de qualidade, né? Eu vejo lá minhas colegas na Assembleia e a gente vê a qualidade dos mandatos, né? A qualidade do discurso, a qualidade da participação, qualidade nos projetos apresentados. Então, a gente vê que isso está mudando, que isso tem um perfil de mudança para isso, né? E é a busca que a gente tem. Por exemplo, nós estamos
começando agora a montar as chapas aí para vereadores e vereadoras para as eleições de 2024, que é natural, né? Os partidos políticos começam a se movimentar. Exato. E nós estamos em busca de pessoas que queiram participar da política. Mas queiram por quê? Porque é obrigado? Não. Porque elas querem fazer uma mudança, porque elas querem ajudar, porque elas querem participar do debate, né? Porque tem ideias, porque tem representatividade. Eu falo para todo mundo que o executivo e o legislativo tem uma diferença, né, significativa. O executivo você governa para todo mundo. Para quem votou em você, para quem não votou, para quem gosta, para quem não gosta. Você vai governar para todos, né? O legislativo é diferente, ele é representativo, né? Você pode representar uma região, uma cidade, um segmento da sociedade, um sindicato, uma igreja, uma ideologia, né? Então, a mulher, ela é importante nesse contexto para ela representar mesmo o segmento da sociedade que é o maior, são as mulheres, né? Que está na sua maioria. Então, eu vejo com muita importância isso. E uma das coisas também que eu vejo é a participação do jovem, né? A gente tem uma dificuldade hoje, porque a política, queira ou não, ela ficou desacreditada, né, por muita gente. Exato. E nós não podemos deixar o jovem fora disso. E aí uma coisa que eu vejo, que é um sonho, um pensamento que eu tenho, as pessoas hoje não sabem quais são as funções de um agente público. Não sabem. Exato. Se você perguntar para um adolescente, para um jovem, o que faz um deputado, ele não sabe. O que faz um vereador, ele não sabe. Qual a prerrogativa que tem um deputado federal, um prefeito, um governador? As pessoas não sabem. E Alex, desculpa até te interromper, isso de saber o papel de cada agente político é tão importante por conta do voto. Porque você escolhe, você tem uma expectativa baseada na sua crença, na sua ideologia, você tem uma promessa de campanha e você tem o que é possível executar. Exatamente. E às vezes tem tanta promessa que não cabe. Por exemplo, tem coisas que não cabe a um deputado estadual fazer, cabe ao federal. Tem coisa que não cabe ao estadual, cabe ao vereador. E tem coisa que cabe ao executivo, não cabe nem ao vereador. Entender isso. E as pessoas não sabem quem é quem. Não sabem, porque... Eu sofro com isso hoje, por exemplo. Vou dar um exemplo para você. Buraco na rua. Então eu recebo mensagem, ligação, Danilo, foto. A pessoa manda a foto do buraco na rua. Deputado, olha aqui à frente da minha casa. E aí, eu tento não dar uma resposta direta para a pessoa, Sim. que não é prerrogativa minha, até para não... né, para a pessoa não achar que eu estou desinteressado com o problema dela. Sim. Ao contrário, eu estou na mesma preocupação que ela tem, eu também tenho. Né? É de que aquele problema se resolva, que não exista. Né? E aí você fica na situação seguinte, o que eu faço? Eu chamo um vereador, coloco em contato com essa pessoa, para ele pegar essa demanda e levar para o executivo. Então é isso que eu tenho feito, né? Feito esse link entre o executivo e o legislativo municipal para tentar resolver um problema que é local, que é um problema, na verdade, que o executivo tem que resolver. Exato. Né? E as pessoas não sabem essa diferença, né? Então elas acham que o deputado, por estar num cargo que elas consideram maior, ele tem poder para resolver isso. E não sabem que a gente Ele não tem. manda o vereador fazer. Na verdade, e não que as é pessoas assim, acham que... né? E é isso que eu acho que tem muita falta hoje, principalmente nas escolas. Eu não falo que na escola teria que se ensinar política, não é isso. Mas a estrutura governamental que nós temos deveria ser ensinada na escola. Exato. Para as pessoas saberem até direitos e deveres e entender, olha, isso aqui é meu direito, isso aqui é meu dever. Sim. Isso aqui é direito do deputado, é dever do deputado, ou do vereador, ou do prefeito. E entender em que porta que ela tem que bater se esse problema acontecer com ela. Né? Porque, queira ou não, os vereadores, deputados, prefeitos são representantes do povo. Elas foram eleitos pelo voto para representar o povo. Né? E hoje você não aprende mais isso. Eu sou da época, Carol, você não é dessa época, nem o Danilo, o Fábio. Me sinto lisonjeada, gente. O Fábio Viu, é meus dessa ouvintes época. aqui, espectadores, eu me sinto lisonjeada na hora que ele fala que não é da minha época. Depois eu Você conto não é pra da ele. época do
Educação Moral e Cívica. Claro que sou. Ou eu ficava STB. em pé, cantando no O hino sol, na nacional. chuva. Não era só hino nacional, tinha um monte de hino. Sim, na bandeira. Claro que eu e tudo sou. mais. Então, hoje, eu digo que não sei se existiria necessidade de tudo isso, mas alguma coisa tinha que ter. Sim. Na verdade, é de colocar nas escolas, esse é um ponto de vista meu também, pessoal, colocar nas escolas a política não ideológica, porque de Isso. qualquer forma, hoje, indiretamente, ela é colocada nas escolas, principalmente nas escolas públicas. Se você pode falar isso, não sei, mas eu posso, porque eu sou a sua entrevistadora e não sou política, né? Eu falo, isso existe. A política ideológica, indiretamente, existe nas escolas. Agora, a política, como ela é feita, como ela foi criada... A estrutura política não é explicada. Isso não existe, né? e isso deveria existir. E não é ideológica, porque a gente precisa fazer seres pensantes. E eu não sei se hoje é interessante para quem está no poder, de forma geral, fazer cidadãos que tenham pensamento crítico. Isso é uma crítica que eu tenho, assim, há muito tempo. Entendi. Eu concordo com você. Obrigada. Vamos para o comercial? Seu Madeu Sucos, o suco de verdade. Localizado na rua Doutor Paulo Pinto, 1041, no bairro São Dimas, em Piracicaba, a casa de bebida saudável e nutritiva oferece mais de 30 sabores e sem nenhum aditivo ou açúcar. Faça seu pedido pelo WhatsApp 19 99987 3137. Experimente e se surpreenda. É suco natural, é suco de verdade. Essa voz do Enzo é suco natural, suco de verdade. Ó, suco gostosinho lá de Seu Madeu Sucos. No Instagram, para quem quiser conhecer, @SeuMadeuSucos. Fica lá no São Dimas. Corre lá que tem mais de 20 sabores para vocês. Eu vou votar aqui com o deputado Alex Madureira. Vamos falar do seu primeiro mandato. Pode continuar aí. Posso falar? Pode Obrigada. falar. Em seu primeiro mandato, quais foram os principais projetos como deputado estadual e o que foi possível realizar? Bom, vamos lá. Carol, projetos de lei, eu sempre tentei fazer alguma coisa assim que trouxesse algum tipo de impacto para a população. Eu nada contra quem dá nome para viaduto, para ponte, Nada a favor para rodovia. também, aquelas... Mas eu acho assim, a função nossa de legislar ela deveria ser muito maior do Muito que maior. isso, né? É claro que eu acho bacana e acho legal, existe a possibilidade de você homenagear alguém, mas não foi isso que me levou para a política, né? Então eu queria tentar fazer alguma coisa. Só que nós temos um problema em São Paulo, não só em São Paulo, todas as assembleias legislativas do Brasil. Nós temos um vácuo de legislação muito pequeno, né? A gente choca muito com a legislação federal, com as leis federais, Sim. e choca com as leis municipais. Então, o trechinho de legislação que a gente pode é muito pequeno. Acabam sendo a maioria dos projetos que a gente apresenta, se fossem apresentar, seriam inconstitucionais por esse motivo. Mas eu procurei algumas coisas e na maioria delas nós fomos provocados. Alguém mandou uma proposta, alguém mandou uma ideia, e aí nós fomos apresentando. Vou citar aqui alguns deles, né? Um dos projetos de reclamações que a gente recebia muito foi de usuários de rodovias e que passavam por pedágios, né? Então, hoje em dia, tudo que você vai pagar é de forma eletrônica. Sim. Hoje você usa o Pix, você usa o cartão, você usa um relógio, Você sabe que eu soube disso há você pouco usa o tempo? celular. Então, pedágio não aceita cartão de débito nem de crédito, só dinheiro, né? E eu fiz um projeto de lei para isso, para que se obrigasse as praças de pedágio no estado de São Paulo a disponibilizarem pagamento eletrônico por Pix, cartão de crédito e débito. Esse projeto foi aprovado na Assembleia. Eu aprovei esse projeto de lei. É seu, é? É meu esse projeto de lei. Então eu não sabia. Sabe como eu fiquei sabendo? Eu fui passar e eu não tinha esquecido dinheiro, eu sou dessas. Eu sempre alguém vai comigo. Mas já "Você tem aconteceu dinheiro comigo pro também." pedágio? Você tem dinheiro? Eu falo, meu Deus, eu vou ser presa, vão parar eu lá. Vai e tomar aí um dia eu multa. esqueci sozinha. Eu falei,
Moça do céu, mas agora passa cartão. Eu falei, sério? Passei, não faz muito tempo isso. E esse projeto foi nosso e o governador Dória sancionou, né? Ele vetou alguns trechos do projeto que eu colocava uma certa sanção para que se as concessionárias não fizessem, né? Então a maioria das concessionárias já estão aderindo a essa lei. Uma outra lei que eu fiz, que deu um pouco de barulho, principalmente na questão das farmácias, foi com relação à solicitação do CPF na hora da compra na farmácia, né? Você chegava numa farmácia, a pessoa não te dava bom dia, nem boa tarde, boa noite, falava assim, qual o seu CPF? E não te explicava o porquê. Então, a gente acabou descobrindo que em algumas situações as farmácias, grupos farmacêuticos disponibilizavam esse cadastro para planos de saúde. Então, se você fosse comprar um remédio para pressão, um remédio para o coração, todo mês, isso ficava cadastrado no seu CPF. A farmácia te dava o desconto, mas ela criava um cadastro seu com tudo que você comprava na farmácia. Então, disponibilizando isso para um plano de saúde, quando você fosse contratar um plano de saúde, o plano de saúde já sabia. A Carol usa remédio para pressão, Esse a Carol usa remédio para o coração. Trabalho, esse aqui não vai. E nós tivemos denúncia disso, né? Então, a gente apresentou esse projeto de lei para que as farmácias no estado de São Paulo explicassem para o usuário, quando solicitasse o CPF, o real motivo. Logo depois que nós aprovamos esse projeto, veio a LGPD, a Lei de Proteção de Dados em Brasília, que também ajudou muito nisso, né? Então, a gente ficou tranquilo quanto a isso. E um terceiro projeto, que eu acho importante a gente citar, aliás, vou citar dois. Um deles é a questão do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas por ligação telefônica. O que estava acontecendo muito? Um aposentado, um pensionista, não sabemos de que forma, as financeiras e bancos tinham acesso a esse cadastro de quem se aposentou. Não sei se o INSS ou alguém passava essa informação. Então eles ligavam para o aposentado. Eu sei disso porque um dia eu estava na Unicamp e um dos diretores da Unicamp disse, olha, eu comentando do projeto de lei, ele falou assim, eu aposentei semana passada, essa semana eu comecei a receber ligação de banco, de financeira, me oferecendo empréstimo consignado na minha aposentadoria. E nós fizemos um projeto de lei proibindo as instituições financeiras no estado de São Paulo a celebrarem empréstimo consignado com aposentado e pensionista por ligação telefônica. Por quê? Muitos aposentados receberam ligação e do outro lado é um vendedor. É um vendedor. Então ele convence o aposentado a ele fazer o empréstimo. O senhor vai emprestar R$200, o senhor vai pagar 30 parcelas de R$10. Que bom, não vai pesar nada. E o cara fazia empréstimo sem precisar do dinheiro às vezes. E aí a família, ou ele mesmo ia ver no contra-cheque no mês seguinte, ia ver lá que tinha um desconto. O que é esse desconto? Muitas vezes a família ia perguntar para o aposentado, não é? Pai, mãe, vó, o que é esse desconto? Não sei, filha. Ligavam no banco. Aí falava, olha, eu tenho a ligação telefônica que ele autorizando o empréstimo. Então, isso acontecia. Então, proibimos, através desse projeto de lei, esse projeto foi sancionado pelo governador também. Então, hoje é lei no estado de São Paulo, é proibido as instituições financeiras no estado de São Paulo celebrar empréstimo consignado com aposentado e pensionista por telefone. Quer um empréstimo consignado? Vai na financeira. Assina lá bonitinho, leva o seu documento, faz o empréstimo. Não estamos proibindo o empréstimo. Nós estamos proibindo que seja feito por telefone. E o último que eu acho interessante, até ontem foi dia o dia sem tabaco, né? A gente comemorou ontem. Eu fiz um projeto de lei proibindo a comercialização de cigarros eletrônicos, né? Não sei se você sabe, mas o cigarro eletrônico é aquele com cheirinho, né, com essência. Sim. Ele foi comprovadamente mais prejudicial do que o cigarro. Eu ouvi isso mesmo. E não tem nenhum controle hoje no Brasil. Então entram por importação da China, de outros países, e são comercializados inclusive na rua. Você acha para comprar em qualquer lugar. Então nós fizemos esse projeto proibindo a comercialização de cigarros eletrônicos no estado de São Paulo sem a devida autorização da Anvisa. Então, se tiver uma regulamentação, se tiver uma autorização da Anvisa, pode vender. Mas se não tiver autorização nenhuma, se não tiver um selo da Anvisa,
se não tiver nada comprovando que passou por uma fiscalização ou algo do tipo, é proibido no estado de São Paulo comercializar o cigarro eletrônico. Esse projeto ainda não foi votado. Ok. Ele está nas comissões ainda, Sim. mas é um projeto que a gente apresentou. Por uma curiosidade, quanto tempo demora do projeto que você implanta lá, coloca para votação, até ele ser votado, pelo menos? Porque depois ainda vai para o governador sancionar. Depende, Carol, depende. Um projeto que for tramitando de forma normal na Assembleia vai depender muito das comissões que ele tem que passar. Obrigatoriamente, todos os projetos passam por 2 comissões. Comissão de Constituição e Justiça e Sim. Comissão de Finanças. Então, a Constituição e Justiça para determinar a constitucionalidade ou não do projeto e a Comissão de Finanças para saber se tem impacto financeiro para o Sim. Estado ou não. Isso. Fora essas 2 comissões, ele vai para a comissão temática. Então, um projeto que esse Entendi. meu, por exemplo, do cigarro eletrônico, ele vai passar Saúde, pela saúde provavelmente. e pode ser que passe pela defesa do consumidor. Aham, Tá? entendi. Então, são as comissões temáticas. Né? Como esse meu do empréstimo consignado, só passou por 2. Constituição, Justiça e Finanças. E foi direto para, a gente chama de POD, pronto para a ordem do dia. Né? Então, tem muitos projetos POD e aí vão depender também do presidente da Assembleia Sim. pautar ou não. Hoje nós criamos uma coordenação dos projetos dos deputados. Eu já fui, na legislatura passada, coordenador dos projetos dos deputados. Então, a gente criou uma planilha. Cada deputado apresenta 2 urgências, 2 projetos que sejam importantes para ele, e a gente faz um blocão de projetos dos deputados e vota. Até eu vi que tinha uma pergunta que alguém acabou me fazendo a respeito de projetos que são sancionados ou vetados, né? Tá. E o governador muitas vezes veta muitos projetos porque eles passam pela coordenadoria e acabam não passando nas comissões temáticas. A gente faz os congressos de comissão, aprova nos congressos de comissão e toca esses projetos para aprovação no plenário num bloco de projetos de deputados. E aí facilita a aprovação. Sim. Eu acabei sendo, na última legislatura, um dos deputados que aprovei mais projetos. Eu aprovei 6 projetos na legislatura passada. Né? 2 em parceria com outros deputados. Um deles foi o Dezembro Verde, Sim. que criou um mês de conscientização do abandono animal. Né? Nós não tínhamos no estado de São Paulo e a gente escolheu o mês de dezembro. Esse virou lei também. Nós escolhemos o mês de dezembro porque é o mês estatisticamente que mais se abandona animais. As pessoas vão viajar, tiram férias e abandonam o animal. Né? E o verde porque foi a cor que sobrou. Que a gente já tem o Olha que outubro honestidade rosa. boa, Mas é hein? verdade. A cor que sobrou. É verdade. A gente tem o outubro rosa, o novembro azul, Janeiro laranja. janeiro laranja, o outubro, setembro abril amarelo, roxo, enfim. que é do suicídio, Sim. né? E aí procuramos uma cor que não tinha sido utilizada ainda, então tinha sido verde. Entendi. Então fizemos o dezembro verde. Nós falamos aqui então do passado, que deixou um legado. Agora eu queria saber como vai ser essa continuidade nesse novo mandato. O que a gente pode esperar aí? Carol, Alguma eu vou pauta falar a diferente? mesma coisa que eu falei no vídeo que eu gravei no dia seguinte da eleição, na segunda-feira, no dia 3 de outubro do ano passado. Muito trabalho. Essa é a promessa que eu faço para todo mundo. Eu acho que as pessoas estão muito cansadas de ouvir promessa de campanha ou promessa de político. E eu falo para todo mundo, eu tento não prometer nada para ninguém. Eu prefiro fazer e depois ligar para você e falar assim, tá feito, consegui. Do que criar uma expectativa na pessoa e você não conseguir atender. Até porque na política a gente depende muito dos outros. Você não faz nada sozinho. Você depende de uma secretaria, você depende de uma prefeitura, você depende de um secretário de Estado, você depende do governo, você depende da empresa que vai prestar o serviço. Então não depende só de você. Se dependesse só de mim, é fácil você prometer alguma coisa. Então o que eu posso prometer é muito trabalho. Com relação ao mandato e das pautas, as minhas pautas continuam as mesmas. Eu acabo atendendo muitas questões de saúde. Isso não foi uma escolha minha. Acabou sendo uma demanda do nosso mandato. Então, 80% das demandas que a gente tem no gabinete são demandas de saúde. E muitas vezes, mais do que você ligar ou você encaminhar a pessoa para algum lugar, é falta de informação.
As pessoas não têm informação. Ela não sabe onde ela tem que ir, ela não sabe que documento ela tem que levar, ela não sabe o direito que ela tem do medicamento de alto custo, de uma consulta, de um procedimento. Elas não sabem onde bater. Tem gente que começa o tratamento errado, vai numa clínica particular, depois quer ir para o SUS, não pode. Você tem que entrar pelo SUS para você criar um procedimento lá dentro. Então, tudo isso, muitas vezes eu só explico para a pessoa. Faz Você dá o assim, caminho. vai aqui, bate ali, que vai dar certo. E dá certo. Né? O sistema público de saúde, diferente de outros países, eu falo que no Brasil nós temos algo que muitos países não têm. Por exemplo, os Estados Unidos, que é considerado um país de primeiro mundo, não tem o sistema de saúde que o Brasil tem. Não. Público não. Sim. Público não. Né? Lógico que se a gente for olhar para outros países como Israel, por exemplo, nós vamos ficar muito para trás. O sistema de saúde lá é totalmente diferente do nosso. Mas também lá o imposto de renda é 50%. Então é diferente dos dois lados. O Estado tem muito dinheiro para poder trabalhar e devolver para a população. Que é o que nós estamos tentando fazer no Brasil. Fazer com que o recurso público cada vez ele se torne mais importante, mais efetivo, vamos dizer assim, que ele retorne para as pessoas, que não se perca no meio do caminho em corrupção, em um serviço mal feito, um serviço mal prestado, em um profissional que não quer atender ou que faz corpo mole, que a gente tem em todo lugar. Alex, não é nem só, né, a corrupção que abala tudo isso, né? E de fato isso trata a vida. Então nem entrar nesse assunto que já é absurdo, mas entrar também, eu acho interessante no SUS, longe de mim ser especialista, mas é na gestão. Muito do que eu leio é alguma coisa assim, eu tinha seringa, mas não tinha medicamento. Aí a hora que o medicamento chegou, a seringa acabou. Isso aí é o totalmente medicamento falta de gestão. estraga porque não tinha. Então, assim, é gestão. Isso né? é totalmente falta de Isso não gestão. tem a ver com. Eu acho que tem a ver Não com. tem a ver nem com recurso. Isso que eu ia falar, não tem a ver com dinheiro. Igual educação também. Que nós somos um dos países que mais gasta com educação e cada vez a gente gasta mais com educação e a gente não vê melhora na educação. Então, assim, é um processo, é uma discussão longa que deveria ter outro podcast para Sim, isso, viu? vamos Porque senão falar. nós não vamos conseguir terminar. Mas não é isso, não E é agora, só corrupção. A corrupção é um dos males e aí a questão caráter e ético. Isso. Mas a questão de gestão Que é o precisa mínimo melhorar muito. que precisaria de uma gestão E aí, pública. só para finalizar nisso Sim. que você perguntou, do novo Isso. mandato, eu estou com um olhar muito voltado para a nossa região, para Piracicaba, para a região metropolitana. Sim. Eu tive que andar muito para fora para ter os votos suficientes para poder reeleger. Mas agora eu quero, além das cidades, claro que me ajudaram muito, que eu vou continuar com esse olhar para elas, mas eu quero ter um olhar muito para a nossa região metropolitana, né? São 1,5 milhão de habitantes mais ou menos na nossa região, são 24 cidades, e que eu quero ter um atendimento especial aqui. Até para ficar num raio mais próximo, para você conseguir estar mais com as pessoas, entender mais a problemática dos vereadores, dos prefeitos da região, e a gente poder ajudar mais, né? Então eu estou com um olhar muito focado na nossa região metropolitana. Então a gente vai trabalhar muito aqui. É isso aí. Eu vou pular algumas perguntas porque eu não tenho tempo, mas a gente, quem sabe, consegue uma outra agenda. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta aqui, talvez delicada, mas exatamente para ouvir a tua visão, porque é uma preocupação. Há uma certa preocupação na minha pergunta. E você falou que teve apoio no primeiro mandato da igreja, você fortaleceu esse núcleo. Religião e política se misturam e até que ponto? Se misturam, sim. E eu costumo dizer que a igreja ela é uma parte da sociedade, ela é um grupo organizado como qualquer outro. Né? Como um sindicato, como uma associação, ela é um grupo como qualquer outro. E eu sempre digo que dentro da igreja você tem todo tipo de pessoa. Você tem médico, você tem dentista, você tem a faxineira, você tem o motorista, você tem o pedreiro, o professor. Então, a sociedade está lá dentro. O que eu acho errado é você legislar para a igreja, que é isso que eu não faço. Tá? Eu defendo alguns projetos ou sou contra outros que ferem aquilo que eu acredito? Claro que sim, esse é o meu papel como legislador e a minha consciência não estaria tranquila se eu não fizesse isso. Porém, quando eu entrei no mandato, eu pensei, não, eu tenho que fazer mais. Eu não posso estar aqui
para atender só os anseios da igreja. Até porque quem vive dentro da igreja é a população das cidades, né? É como essas profissões que eu acabei de dizer para você. Então eu tenho que ter esse olhar para as pessoas, né? E se eu estou beneficiando as pessoas, eu estou beneficiando a igreja também, como eu estou beneficiando a igreja católica, como eu estou beneficiando outros segmentos da sociedade, os sindicatos e tudo mais. Então, eu acho que elas se misturam nesse momento, né? E eu falo de representatividade também, né? Se um sindicato pode ter uma representante ou um representante, a igreja também pode ter, né? Se uma região, um bairro ou uma cidade tem um representante, a igreja também pode ter, né? Eu só acho que nós não podemos legislar só para causa própria. Nós temos que pensar no coletivo, nós temos que pensar no todo, né? E é aí que eu acho que tem que ter esse cuidado, né? Quando eu vejo alguém, e eu até brinco com todo mundo, e é uma fala que eu uso muito, né? Quando eu vejo todo mundo correndo para um lado só, eu desconfio que tem alguma coisa errada. Né? Tem que ter essa divergência de ideias e pensamentos, né? Eu me elegi no primeiro mandato com o apoio da igreja, mas chegando lá na Assembleia, eu procurei fazer um mandato plural, um mandato maior, que olhasse para todo mundo e, claro, sem perder a minha essência, sem perder aquilo que eu acredito, né? Então, quando eu via algum projeto também que vinha de encontro com aquilo que eu acreditava, eu já chegava no deputado e falava assim, olha, eu não vou obstruir o seu projeto, mas eu vou votar contra. Beleza? Ô, Alex, obrigado, você está sendo sincero, de você vir me avisar. Então eu já não vou contar com o seu voto. Não conte com o meu voto, mas eu não vou obstruir. Tá? Você tem todo o direito de apresentar o projeto, de defender o seu projeto, de mostrar que você está certo, mas eu não posso votar a favor, porque a minha consciência não deixa eu votar a favor, porque eu não acredito nisso. Então eu acho bacana isso, quando você tem essa troca e você tem essa sinceridade de olhar no olho da pessoa e dizer assim, olha, eu sou contra o seu projeto, eu vou votar contra, mas eu não vou obstruir, tá bom? Eu acho que foi assim que eu acabei chegando até aqui, vou continuar levando esses valores que eu tenho, valorização da família, valorização da sua fé, da crença, até porque foi isso que me trouxe até aqui. E eu me apego muito nisso, é isso que me dá forças para continuar no dia a dia. Então eu tento passar uma mensagem, até na minha rede social eu faço isso de vez em quando, eu gravo uma mensagem de ânimo, às vezes eu gravo uma mensagem bíblica, para dividir com as pessoas aquilo que eu vivo também, né? Tentar mostrar um pouquinho daquilo que eu vivo e fazer com que as pessoas acreditem em alguma coisa também. Eu digo que é um ato de coragem hoje a gente não ter medo de ser quem a gente é, né? E isso é o que você está falando. Eu vim disso, eu sou assim e vou continuar aqui dessa forma. E aí eu quero falar de um desafio. Recentemente você se lançou, então, pré-candidato à Prefeitura de Piracicaba para as eleições 2024, se eu não estiver errada. O que o levou a essa decisão? Bom, você não está errada, mas você também está não tô enganada. Na verdade, não fui eu que me lancei. Nós estávamos num programa, até o Danilo estava lá, ele é minha testemunha. O presidente do partido, meu partido, em Piracicaba, no PL, estava no programa junto com a gente, e ele falou, o Alex vai ser pré-candidato a prefeito em Piracicaba, né? Uma coisa que é verdade é que o PL já mandou uma resolução para todos os partidos no Brasil, dizendo que em municípios com mais de 200 mil eleitores, o partido terá candidatura própria. Então, uma coisa que eu posso dizer com certeza para você é que o PL, Partido Liberal, vai ter candidato a prefeito em Piracicaba. Né? Isso é fato. Por consequência, eu fui o deputado mais votado aqui, sou daqui, nascido aqui, criado aqui, moro aqui. Então, por consequência, é natural que o meu nome seja o nome indicado pelo partido, né? E nós estamos trabalhando para isso, né? Para viabilizar. Eu falo que candidatura, de qualquer forma, ela tem que se viabilizar. Ela tem que. Não sou eu que decido se eu serei candidato ou não, mas é algo que vai acontecendo naturalmente, as coisas vão andando e vão te levando, e você chega lá e diz assim, não, eu me viabilizei, agora sim é uma decisão.
Se eu quero ou se eu não quero, né? Então eu acho que eu estou no ponto ainda dessa viabilidade, da construção. Nós estamos trabalhando nas chapas de vereadores, estamos juntando alguns partidos políticos, por exemplo, republicanos, o PDT, próprio União Brasil, nós estamos conversando para que sejam partidos que estejam nessa base para a gente poder eleger os vereadores, para poder formar a Câmara Municipal, com o intuito de ajudar a cidade, né? E no meio desse caminho vem essa possibilidade, sim, de uma candidatura, de uma pré-candidatura e de uma candidatura a prefeito de Piracicaba, que para mim é algo que eu nunca nem sonhava, imaginava. Aliás, eu nem sonhava... Olha lá o menino de Artemis que saía 15 para 6, se eu estiver errada, da manhã. E eu nem sonhava estar onde eu estou hoje. E vai continuar saindo de Artemis. Olha lá. Continua saindo de Artemis. Eu nem sonhava estar onde eu estou hoje, pra você ter uma ideia, né? Tá no mandato político, eleito, né? Nunca imaginava isso para minha vida, né? E estou vivendo isso hoje. Então eu acho que as coisas estão acontecendo, as coisas estão indo, e eu tem hora que eu deixo as coisas me levarem também, e só vou dizendo sim, né? E o que for para ajudar as pessoas, eu quero estar dentro, eu quero ajudar, quero dar minha contribuição para Piracicaba, quero dar minha contribuição para a região. Quero ajudar no que for possível para melhorar um pouquinho a vida das pessoas. E para eu finalizar minhas perguntas aqui para você, então, dando continuidade nessa possibilidade, o que você vê hoje? No seu ponto de vista, quais são os desafios que a cidade de Piracicaba hoje enfrenta? Quais são os maiores desafios? Carol, eu tenho conversado muito com as pessoas, né? Eu sou um político, me considero novo, mas eu tenho algumas coisas que eu guardo de tradicionalismo. Uma das coisas é você conversar com as pessoas e entender quais são os problemas que estão acontecendo, até para você entender para onde você tem que ir, o que você tem que fazer, que resposta você tem que dar para a população. A política tem esse problema porque a nossa estrutura política ela demora muito para dar a resposta. Sim. Né? O sistema nosso é assim. Você tem que ter lei, você tem que ter licitação, você tem que ter concorrência, você tem que ter empenho. O recurso, às vezes, não pode ser utilizado esse ano, tem que estar no orçamento, aí vai ficar para o ano que vem, tem que ter dotação orçamentária. Então, o sistema político ele é muito moroso e demorado. Mas você só vai entender quais são os problemas que você vai ter que combater se você conversar com as pessoas. Né? E eu tenho feito muito isso. Então, hoje, um dos problemas que a gente ouve falar muito na cidade é buraco na rua, mato alto, saúde sem médico, saúde sem medicamento. São problemas que a gente está ouvindo na rua, isso é fato, né? Agora, como combater isso? Né? Zeladoria, organização, né? Você mesmo falou, gerenciamento dessas coisas, para que não falte nada, para que tenha a seringa, mas tenha o medicamento também, né? Então, é isso que eu acho que precisa melhorar um pouquinho em Piracicaba, né? E esses, pelo menos, é o raio-x que a gente faz hoje. É claro que tem muita coisa que você não vê e não enxerga, até o momento que você vai no lugar e conversa com a pessoa. Piracicaba é muito grande, uma cidade que cresceu muito. Nós somos o 13º maior município do estado em extensão territorial. Temos 1.400 quilômetros quadrados de extensão. Né? Um município muito grande, tem uma área rural muito grande, estrada rural, bairros afastados da cidade. Então você tem problemáticas diferenciadas também em cada região. Por exemplo, no meu bairro em Artemis, o problema, por exemplo, é lá no Canal Torto. Você passou para o lado de cá do rio, você tem uma estrada de terra que, quando passam os caminhões lá da usina, eles jogam terra para Artemis. Né? Tem dia, Danilo, que parece filme do Mad Max. Né? Vem aquela poeira que vem alta assim, dependendo para onde está o vento, ou vai lá para a CJ do Brasil, ou vai para Artemis. Né? Então, são questões pontuais de cada lugar. Sim. Mas, de um modo geral, o raio-x que a gente faz hoje da cidade são problemas de zeladoria, na sua maioria, que não são problemas tão difíceis de resolver. Né?
O que é mais difícil de você resolver, por exemplo, é um problema da saúde. A questão dos médicos, por exemplo, a falta de médico. Como que você vai resolver isso? Tem várias formas de se resolver. Terceirizando é uma. Abrindo concurso público é outra. Melhorando o salário, como a Câmara fez agora, que era uma necessidade. Você tem o teto salarial do prefeito. Você tinha que mexer nisso. Porque ficou aí 15 anos, 20 anos sem mexer, ficou defasado, e aí outras cidades pagam melhor os médicos vão trabalhar em Rio Claro, vão trabalhar em Americana, vão trabalhar em Santa Bárbara, e não querem trabalhar em Piracicaba. Então, são problemas como esse que a gente tem que enfrentar para melhorar cada vez mais Piracicaba. É isso. Pena que eles aproveitaram para subir o deles também, mas ok, não podia deixar de falar isso. Desculpa. É uma crítica aqui. Deixa eu te falar. Eu falo que isso não acontece na Assembleia Legislativa. O quê? Porque nós não podemos aumentar o nosso. Você não pode aumentar o nosso seu é vinculado calçado, com o deputado federal. Pena que isso aconteceu. Mas, enfim, eu queria que você deixasse um recado final para nossa plateia online, vamos dizer que legal. assim. Agradeço. E a gente encerra aqui, depois eu faço meu encerramento para te agradecer. Obrigado. Bom, queria agradecer, a Rádio Metropolitana, agradecer você, Carol, Danilo, o Enzo, da Voz Grossa. Você viu? E agradecer Piracicaba. Primeiro, aproveitar o momento, agradecer os mais de 26 mil votos que a gente teve em Piracicaba, os votos que a gente teve na região metropolitana, agradecer a confiança. Eu, cada dia, encontro uma pessoa na rua que diz, olha, eu votei em você, e para mim é uma alegria muito grande, ao mesmo tempo uma responsabilidade, e a gente quer tentar devolver para a população de Piracicaba, da região metropolitana, de alguma forma, com muito trabalho, com muita dedicação, com muita seriedade, com muito olho no olho, ouvindo e conversando com a população, entendendo o problema que a nossa cidade, a nossa região, o nosso estado tenha, e de que forma que a gente pode contribuir para diminuir esses problemas. Então, muito, muito obrigado. Obrigada, Alex. Obrigada, deputado. Que você faça aí um belo mandato e que as coisas se delineiem aí para o melhor para a nossa cidade. Que você esteja aí conosco por alguns anos aí, não é verdade? Obrigado. Gente, eu quero agradecer vocês. Papo aí sobre política, afinal, política se discute sim, é muito importante. E o cenário para as eleições 24 vão se moldando. E a gente tem muito o que falar aqui. A Rádio Metropolitana faz um trabalho muito sério de jornalismo, em toda a sua didática aí de ouvir as pessoas, de conhecer e de mostrar à população o que ela pode recepcionar e de validar que a importância de se ter um pensamento crítico, de olhar de fato para aquilo que lhe interessa. Então, um grande abraço e até o próximo sábado. Tchau, tchau. Vem cá. 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 Vem cá.